Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis dos poderes executivo, judiciário e legislativo do Estado de Sergipe, neste último incluir o Tribunal de Contas. Parágrafo 1. As disposições deste Estatuto são extensivas aos membros da magistratura e do Ministério Público, aos conselheiros, procuradores e auditores do Tribunal de Contas, assim como aos serventuários da Justiça do Estado, exceto no que contrariar a legislação, a eles aplicável especificamente. Parágrafo 2. Ficam excluídos do regime instituído por este Estatuto os funcionários ocupantes de cargo de magistério, de natureza policial civil, salvo disposição em contrário deste ou dos estatutos a eles aplicáveis especificamente. Artigo 2. Para os fins deste Estatuto, entende-se por: inciso 1. Funcionário público. A pessoa legalmente investida em cargo público e que mantenha com o Estado vínculo de profissionalidade de natureza administrativa e não contratual. Inciso 2. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades permanentes cometidas a um funcionário que, mediante lei, seja criado com denominação própria, número certo e vencimento a ser pago pelo Estado. Inciso 3. Classe é o conjunto de cargos da mesma denominação e com iguais atribuições e responsabilidades. Inciso 4. Série de classes ou carreira é o agrupamento de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo seu nível de complexidade e grau de responsabilidade. Inciso 5. Grupo ocupacional, a justa posição de classes e de séries de classes afins ou correlatas. Inciso 6. Função de confiança, o conjunto de atribuições e responsabilidades por encargos de direção intermediária, chefia, secretariado e outros, cometido transitoriamente a funcionário ou servidor contratado pelo regime trabalhista, que, mediante lei, seja criada com denominação própria, número certo e retribuição pecuniária a ser paga pelo Estado. Inciso 7. Quadro é o conjunto dos cargos de provimento efetivo e em comissão e funções de confiança. Parágrafo 1. Os cargos públicos serão atribuídos valores determinados por referência numérica, indicadores de símbolos ou de níveis, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 76 deste Estatuto. Parágrafo 2. Os níveis serão desdobrados em letras, a cada uma delas correspondendo valores específicos. Parágrafo 3. Os cargos serão classificados em isolados e de carreira. Parágrafo 4. A cada classe corresponderá uma especificação contendo o seguinte: inciso 1, código; inciso 2, atribuições; inciso 3, requisitos mínimos para o provimento; inciso 4, área de recrutamento; inciso 5, indicação da linha de progressão, quando for o caso. Parágrafo 5. Será vedado cometer ao funcionário atribuições diversas das inerentes ao seu cargo, exceto as funções de confiança e comissões legais. Parágrafo 6. Haverá um quadro de pessoal para cada um dos poderes e para o Tribunal de Contas do Estado. Título 2. Do provimento, da posse e do exercício. Capítulo 1. Do provimento. Artigo 3. O provimento dos cargos públicos dar-se-á em caráter efetivo ou em comissão. Parágrafo 1. Os cargos de provimento efetivo se dispõem em classes singulares e séries de classes. Parágrafo 2. Os encargos de provimento em comissão se dispõem em classes singulares. Artigo 4. O provimento dos cargos públicos far-se-á: inciso 1. No âmbito do Poder Executivo, por ato do Governador do Estado. Inciso 2. No âmbito do Poder Judiciário, por ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Inciso 3. No âmbito do Poder Legislativo, por ato do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Parágrafo único. Os cargos do quadro de pessoal do Tribunal de Contas serão providos por ato do Presidente do Tribunal, salvo os de conselheiros,
procurador da Fazenda Pública, procurador adjunto e de auditor, que serão providos por decreto do governador do Estado. Seção 1. Do provimento efetivo. Artigo 5. O provimento em caráter efetivo far-se-á pelas seguintes formas: inciso 1, nomeação; inciso 2, acesso; inciso 3, transferência; inciso 4, readaptação; inciso 5, aproveitamento; inciso 6, reversão; inciso 7, reintegração. Parágrafo único. Para efeito de provimento, será obedecida a seguinte sequência, que orientará o preenchimento das vagas que vierem a surgir. Inciso 1. Nomeação na proporção de 2/3 das vagas. Inciso 2. Acesso na proporção de 1/3 das vagas. Inciso 3. Qualquer outra forma de provimento para os cargos não preenchidos na forma dos itens 1 e 2. Subseção 1. Da nomeação. Artigo 6. A nomeação dependerá da aprovação do funcionário em concurso público de provas ou de provas e títulos, observada a ordem decrescente de classificação dos concursados. Parágrafo único. Independerá da aprovação do funcionário em concurso público a nomeação para os cargos de conselheiro, procurador da Fazenda Pública e auditor do Tribunal de Contas do Estado e outros que a lei indicar. Artigo 7. O concurso de provas e títulos somente poderá ser exigido para o provimento dos cargos que requeiram dos respectivos ocupantes habilitação profissional em curso superior legalmente instituído. Artigo 8. A realização dos concursos será centralizada na Secretaria de Estado da Administração, salvo para o provimento dos cargos da magistratura e do Ministério Público. Artigo 9. Os concursos serão regidos por instituições. Artigo 9. Os concursos serão regidos por instruções especiais expedidas pelo órgão público encarregado da sua realização. Artigo 10. As instruções especiais a que se refere o artigo 9 conterão as seguintes determinações mínimas. Inciso 1. Se o concurso será: a linha A, de provas ou de provas e títulos; a linha B, por especializações ou por modalidades profissionais, quando couber. Inciso 2. As condições para o provimento do cargo referentes a linha A, diplomas, cursos ou experiências de trabalho; a linha B, capacidade física; e a linha C, conduta. Inciso 3. Tipo de provas e respectivo conteúdo. Inciso 4. Critério de classificação e de julgamento das provas e dos títulos, estes quando cabíveis. Inciso 5. Prazo de validade do concurso. Inciso 6. Forma e condições de interposição de recursos, assim como as relativas à homologação do concurso. Parágrafo 1. As instruções especiais poderão determinar que a realização do concurso, assim como a classificação dos habilitados, seja feita por regiões do Estado. Parágrafo 2. As provas serão avaliadas na escala de 0 a 100 pontos e aos títulos serão atribuídos no máximo 40 pontos. Parágrafo 3. Salvo disposição de lei específica, somente poderá prestar concurso público de provas ou de provas e títulos quem, à data da respectiva inscrição, tiver a idade mínima de 18 e a máxima de 50 anos. Parágrafo 4. A idade máxima de 50 anos, referidas no parágrafo 3, será também observada nos concursos para o provimento de cargo do Ministério Público Estadual. Parágrafo 5. Não estão sujeitos ao limite de idade estabelecida pelo parágrafo 3 deste artigo, inciso 1, os funcionários efetivos, inclusive os que se encontrarem sob estágio probatório de qualquer dos 3 poderes, Tribunal de Contas ou entidades autárquicas do Estado. Inciso 2, os servidores contratados dos poderes, órgão ou entidade a que se refere o inciso 1 deste parágrafo, cujo recrutamento haja sido precedido de concurso público. Inciso 3. Os servidores contratados sem concurso pertencentes aos poderes. Inciso 3. Os servidores contratados sem concurso pertencentes aos poderes, Tribunal de Contas ou entidade autárquica do Estado, cuja relação de emprego perdure pelo lapso mínimo de 5 anos.
Parágrafo 6. Será de 4 anos o prazo de validade após concursos públicos. Subseção 2. Do acesso. Artigo 11. Acesso é a elevação do funcionário à classe superior àquela por ele titularizada dentro ou fora da respectiva carreira. Artigo 12. Caberá acesso, inciso 1, de cargo de classe singular para outro de classe singular ou de classe integrante de carreira. Inciso 2. De cargo de classe de carreira para outro de classe singular ou de classe integrante de carreira. Parágrafo 1. Será de 1.095 dias de exercício na classe o intertício para concorrer ao acesso. Parágrafo 2. O acesso dar-se-á sempre para a letra inicial do cargo a ser provido. Artigo 13. O acesso funcional será precedido de concurso interno de provas a que poderão se submeter todos os funcionários que preencherem as exigências deste estatuto e do seu regulamento. Parágrafo 1. O acesso obedecerá à ordem decrescente de classificação dos concursados. Parágrafo 2. No que couber, o concurso interno se fará com a observância das normas estabelecidas por este estatuto para o concurso externo. Parágrafo 3. Não poderá concorrer ao acesso o funcionário que não possuir título profissional ou certificado de conclusão de curso, exigido por lei para o exercício do cargo a ser preenchido. Artigo 13. O acesso funcional será precedido de concurso interno de provas a que poderão se submeter todos os funcionários que preencherem as exigências deste estatuto e do seu regulamento. Parágrafo 1. O acesso obedecerá à ordem decrescente de classificação dos concursos. Parágrafo 2. No que couber, o concurso interno se fará com a observância das normas estabelecidas por este estatuto para concurso externo. Parágrafo 3. Não poderá concorrer ao acesso o funcionário que não possuir título profissional ou certificado de conclusão de curso, exigido por lei para o exercício do cargo a ser preenchido. Artigo 14. Verificando-se empate na classificação dos candidatos ao acesso, a preferência recairá sobre aquele que tiver sucessivamente, inciso 1, mais tempo de: a linha A, efetivo exercício na classe; a linha B, serviço prestado ao Estado; e a linha C, serviço público em geral. Inciso 2, idade mais avançada. Inciso 3, prole mais numerosa. Artigo 15. O acesso somente se dará para o provimento de cargo vago, observando-se para tal fim a proporção de 1/3 das vagas que vierem a ocorrer. Artigo 16. A Secretaria de Estado da Administração providenciará no mês de julho de cada ano a indicação dos cargos sujeitos ao regime de acesso. Parágrafo único. Indicados os cargos a prover por acesso, a Secretaria da Administração publicará edital de concurso e providenciará a realização das provas. Subseção 3. Da transferência. Artigo 17. Transferência é a passagem do funcionário de um para outro cargo de igual nível de vencimento. Artigo 18. A transferência dar-se-á nos casos indicados nos itens 1 e 2 do artigo 12 desta lei. Parágrafo único. Será de 730 dias de efetivo exercício na classe o intertício para a transferência. Artigo 19. A transferência far-se-á a pedido do funcionário ou ex officio, atendido sempre a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do cargo. Parágrafo 1. A transferência dependerá da existência de cargo vago não provido por concurso público ou acesso. Parágrafo 2. A transferência não dependerá de vaga nos casos de permuta, que se processará a requerimento dos permutantes e de acordo com o disposto na parte final do caput deste artigo. Seção 4. Da readaptação. Artigo 20. Readaptação é a passagem do funcionário de um para outro cargo mais compatível com a sua capacidade física ou mental, nos casos em que se não justifique a aposentadoria. Parágrafo 3. O aproveitamento será obrigatoriamente precedido de inspeção médica no funcionário para efeito de aferição de capacidade funcional para o exercício do cargo.
Parágrafo 4. Se o laudo médico for desfavorável ao funcionário, proceder-se-á a nova inspeção de saúde para o mesmo fim, no prazo de 90 dias. Parágrafo 5. Será aposentado no cargo anteriormente ocupado o funcionário em disponibilidade que for considerado incapaz por laudo médico para o serviço público em geral. Parágrafo 6. Se o laudo médico não concluir pela possibilidade do aproveitamento nem pela incapacidade para o serviço público em geral, o funcionário permanecerá em disponibilidade. Artigo 25. O aproveitamento far-se-á a pedido ou ex officio. Parágrafo único. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário que, aproveitado, não tomar posse ou não entrar em exercício dentro dos prazos legais. Artigo 26. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o funcionário de maior tempo de disponibilidade e, em caso de empate, o de maior tempo de serviço público estadual. Subseção 6. Da reversão. Artigo 27. Reversão é o reingresso no serviço público do funcionário aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Parágrafo único. A reversão será precedida de processo administrativo em que fique apurada a insubsistência dos motivos da aposentação. Artigo 28. A reversão far-se-á a pedido ou ex officio e dependerá do preenchimento dos seguintes requisitos. Inciso 1. Existência de vaga no mesmo cargo que o aposentado exercia à data da passagem para a inatividade ou no cargo em que o anterior foi transformado. Inciso 2. Que o aposentado não conte a data da reversão. A linha A, com mais de 60 anos de idade. A linha B, com mais de 35 anos de serviço público, excluído o período de inatividade. Inciso 3. Que o aposentado seja considerado em inspeção médica apto para o exercício do cargo. Inciso 4. Que a administração considere a reversão como de interesse público. Parágrafo 1. Reduzir-se-á para 30 anos o tempo de serviço referido no item 2, a linha B, quando se tratar de funcionário do sexo feminino. Parágrafo 2. A reversão ex officio não poderá ser decretada com redução dos proventos percebidos pelo funcionário na aposentadoria. Parágrafo 3. Será tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do funcionário que, revertido, não tomar posse ou não entrar em exercício dentro dos prazos legais.